Seja bem-vindo à imersão em vendas na marcenaria. Eu sou o Lídio, tenho mais de uma década de experiência em grandes empresas e hoje eu sou dono de marcenaria assim como você e proprietário da Adequa Móveis Planejados. E nessa aula de hoje, no dia de hoje, eu quero te mostrar o caminho para você conseguir atrair melhores clientes para sua marcenaria e vender mais. Se você já tem marcenaria há muito tempo, você sabe como é desafiador ter vendas constantes e garantir dinheiro no bolso todo mês e ao mesmo tempo lidar com a produção, atendimento ao cliente, com a equipe. E se você abriu uma marcenaria há pouco tempo ou está pensando em abrir, talvez está sentindo aquele medo de não conseguir vender o suficiente para se manter, para pagar as contas, né? Então, no dia de hoje, eu preparei um conteúdo especial para quem vive essa realidade. É direto ao ponto, pensado para pequenas marcenarias e feito para quem quer ter vendas constantes, sem ficar refém do preço, né, vendendo barato. E é exatamente aí que está o diferencial que você vai descobrir na aula de hoje. Enquanto muita gente foca apenas na parte técnica, né, eu sempre apliquei uma visão de empreendedorismo à minha empresa. E isso permitiu aqui que a gente crescesse com segurança. E se eu conseguir, você também pode, com certeza. Atrair melhores clientes, vender mais na sua marcenaria e ver o dinheiro no bolso é totalmente possível e eu vou te mostrar isso. Esse é o meu faturamento mensal de 2023. Este é o meu faturamento no mesmo mês em 2024. E este é o tipo de serviço que eu realizava quando eu comecei. E veja agora os clientes que eu atendo. De acordo com o Sebrae, uma das maiores razões para o fechamento de pequenas empresas é a falta de preparo do empreendedor. Mas aqui está o segredo. Cuidar do seu negócio, cara, não é nenhum bicho de sete cabeças. Você não precisa de faculdade para dominar as vendas. Eu sei o quanto você trabalha e eu também trabalho muito aqui, cara, diariamente. Não existe vida fácil para ninguém. Então, quando eu abri a minha marcenaria, foi meio que por acaso. Eu sempre sonhei em empreender, em ter meu próprio negócio, mas não sabia como isso ia acontecer. Então, eu sempre trabalhei muito em grandes empresas e sempre me incomodava o fato de trabalhar muito para os outros. E eu sempre pensava, e se eu tivesse meu próprio negócio? E se eu trabalhasse para mim da mesma forma que eu me dedico para os outros? Mas trabalhar com o quê? Né? Que ramo? Como fazer isso? Eu nasci lá no Nordeste, interior do Paraíba, aos 19 anos. Mudei para o Rio de Janeiro para estudar e para manter meus estudos eu comecei a trabalhar. Trabalhei com tudo, supermercado, ajudante de pedreiro, mas não demorou muito para eu conseguir um emprego, né, em uma multinacional de bebidas, a Ambev. Lá eu trabalhei muito, 10, 12 horas por dia, comecei por baixo, mas via que, né, tinha oportunidade de crescimento profissional. E aí eu investi nisso. Dediquei meus estudos nas áreas de vendas, comercial, gestão de pessoas e fui crescendo na empresa. Fui aprendendo a ler tudo na raça, fazendo cursos, treinamentos, fiz também MBA em gestão de projetos. Eu aproveitei a oportunidade de estar em uma empresa que investia na formação e crescimento dos seus funcionários e cresci. Gerenciei uma equipe de mais de 50 pessoas, que movimentava mais de 100 milhões por ano. Fui o melhor gerente comercial da Ambev em 2014. Trabalhei mais de uma década na Ambev e depois fui trabalhar em uma afiliada da Rede Globo. E através dessa emissora eu acabei sendo transferido para Minas Gerais. E aí eu conheci a mineira e adivinha, me casei com a mineirinha. Com essa mudança para Minas Gerais, eu aproveitei aqui o meu hobby e o meu pouco conhecimento em marcenaria e comecei a fazer móveis lá para o meu apartamento. Tinha apenas a curiosidade e a vontade de aprender. Então eu fiz cachepô, né, para colocar vaso de planta, fiz uma cama, fiz mesa. E as pessoas acharam interessante eu fazer os móveis do meu apartamento e começaram a comentar sobre marcenarias. Até que eu percebi que o meu sonho de empreender poderia ser no ramo da marcenaria. Então, para ter mais conhecimentos, eu comecei a fazer curso de marcenaria para melhorar minhas habilidades técnicas, né? Até que um dia, sem compromisso, né, sem pretensão nenhuma, resolvi fazer um anúncio ali no Marketplace do Facebook, oferecendo serviço de móveis planejados. E aí, para minha surpresa, várias pessoas começaram a solicitar orçamento. E a partir dessa postagem que eu fiz, né, sem muita intenção de vender, depois de alguns dias eu fechei o meu primeiro projeto e, a partir dali, eu não parei mais. E foi assim que eu descobri, né, um mercado para empreender que há muito tempo eu já procurava. Descobri o mercado das marcenarias, né? E para iniciar, com baixo custo, meu sogro me emprestou a garagem da casa dele. O negócio foi crescendo, né? Já havia passado mais ou menos uns 6 meses de trabalho na garagem. Eu estava decidido a investir no ramo de marcenaria e deixar de ser somente empregado. Na verdade, assim, o que eu vi foi a oportunidade de realizar aquele desejo antigo de ser empreendedor. O meu pai, ele nunca trabalhou em carteira assinada, ele sempre empreendeu. E eu também queria fazer isso. E eu encontrei o meu lugar, que foi o mercado que eu queria atuar, que era justamente o mercado de marcenaria. Sim, realmente, eu estava cansado de trabalhar para os outros. E agora eu estava decidido a procurar um local
para instalar a minha marcenaria. Não dava para eu ficar lá na casa do meu sogro, ocupando lá a garagem da minha sogra. Então, eu consegui um imóvel para montar a minha empresa. E o que aconteceu? Né? Em pouco tempo, o negócio foi crescendo. Né? Eu não conseguia mais atender a demanda sozinho. Aí eu precisei contratar um ajudante. Pouco tempo depois, uns 6 meses, acho que até menos, eu contratei mais funcionários. E depois, um outro galpão. E o galpão ficou pequeno. Aí eu mudei novamente. E o meu crescimento ele foi muito rápido. Eu vejo que o crescimento da minha marcenaria aconteceu devido à fusão de tudo que eu tinha vivido, né? A junção ali de conhecimento adquirido em grandes empresas e também devido ao mercado promissor, né? O mercado que cresce muito, que é o mercado das marcenarias. E aí nunca me faltou clientes, né? Nunca fiquei no prejuízo, a marcenaria foi crescendo e eu fui investindo na marcenaria e planejando cada passo, né? Essas mudanças todas foram planejadas. Eu ainda estou crescendo, né? Com várias metas e a cumprir. Assim como todo mundo que é dono de marcenaria, eu também tenho muitos sonhos pela frente. Mas eu sempre percebi, desde o começo, que o meu crescimento, que a minha marcenaria estava mais acelerada do que outros. E algumas pessoas até me diziam que eu tinha sorte. Afinal de contas, não é assim que acontece com a maioria das marcenarias. Mas eu parei para pensar. O que eu estava fazendo é aplicando todo o meu conhecimento de gestão, liderança e comercial que eu adquiri nas empresas que eu trabalhei. E foi por isso que no meu segundo ano de empresa, eu já consegui faturamento de 60 a 100 mil reais mensais. Comecei trabalhando sozinho e logo depois já tinha 2 funcionários, além dos terceirizados. Terceirizava tudo, tá? Corte, fita, frete, projeto em 3D. Eu tenho ainda uma marcenaria muito enxuta, tá? E é dessa forma que eu trabalho. Sei que nem todo mundo, né, trabalha assim, tem gente que gosta de fazer tudo, mas aqui a gente tem uma marcenaria muito enxuta, mas é o que deu certo para mim. Eu foco em quê? Na montagem, no acabamento, na vendas, atendimento ao cliente. A gente também produz muita coisa. E eu estou crescendo aqui dia após dia. Como todo e qualquer empreendedor, a gente também tem dificuldades, tem obstáculos. Mas eu te garanto, com planejamento e muito trabalho duro, a gente vai vencendo um dia de cada vez. E nesse caminho, muitos colegas de marceneiros começaram a me perguntar como eu fazia para faturar tão bem, mesmo com a marcenaria tão enxuta, e entregar projetos, né, com grande valor agregado. E depois de responder tantas vezes essa pergunta, eu entendi que eu precisava estar na internet para repassar o meu conhecimento, né, toda a minha experiência, de uma forma prática e voltada para pequenas marcenarias. E é por isso que eu estou aqui hoje. Me incomoda saber que tem dono de marcenaria passando muitas vezes por dificuldade, atrasando o pagamento de fornecedor, de funcionário, quando a gente tem um mercado com tanta demanda. Segundo o Sebrae, houve um crescimento aí de quase 31% nos últimos 5 anos, somente no mercado de imóveis sob medida. Sabe o que isso significa? Significa que as suas vendas deveriam estar crescendo junto com esse mercado. E se você acha que o que está te atrapalhando é a concorrência, cara, me desculpa a sinceridade, mas você está fechando os olhos para um problema que não está do lado de fora. Ele está dentro da marcenaria, porque tem espaço para todo mundo. Eu vejo que tem muita marcenaria que, por falta de conhecimento, não consegue ter vendas constantes. É aquele sobe e desce, vende mal no mês, vende bem no outro. E eu quero dar a minha contribuição para mudar essa realidade, para que as pessoas consigam atrair melhores clientes e vender mais. O pequeno empreendedor, ele trabalha muito, a gente rala demais. E eu vejo que, por falta de controle das vendas, muitas marcenarias se desesperam, né? Abaixam o seu preço, aceita qualquer negociação para não perder o cliente, só para girar a marcenaria. E vendo isso, eu me sinto na obrigação de dividir o meu conhecimento. Desde quando eu comecei a empreender, eu simplifiquei todo o conhecimento que eu acumulei nas grandes empresas, né, que eu trabalhei, e apliquei de forma a atender a realidade de uma pequena marcenaria. Quando me diziam que eu tinha sorte, na verdade, eu tive acesso a conhecimentos que muitos não têm. Infelizmente, saber vender não é ensinado na escola. Te ensinaram a fazer um móvel, mas ninguém te ensinou que vender e captar bons clientes é um método e que qualquer um pode aprender. A maioria dos donos de marcenaria não começou como vendedor. Começou como ajudante, como marceneiro, trabalhando na máquina, cortando, às vezes no projeto, às vezes na entrega. É normal se sentir muitas vezes inseguro na hora de falar com o cliente, de não conseguir atrair melhores projetos para a marcenaria, ou achar que não tem jeito, que você não tem jeito para vendas, eu não sei vender. Isso não significa incapacidade, significa falta de conhecimento. Pode ser que algumas pessoas nasçam, né, com talento em vendas, saibam vender, mas a arte de vender é um passo a passo que qualquer pessoa aprende. Você já fez coisas muito mais difíceis do que isso. Aprendeu a operar máquina,
resolver problema em projeto, lidar com prazo, entender cliente exigente. Se você foi capaz de aprender marcenaria, consegue aprender vendas. E mais, vender faz parte da função de todo empreendedor. Não é algo opcional. Quem não domina as vendas, cara, não fatura. E quem aprende a vender tem previsibilidade de caixa, ou seja, tem dinheiro entrando constantemente, escolhe o cliente e organiza o restante do negócio com mais facilidade. A questão não é que você não sabe vender. O que faltou até agora foi aprender a vender do jeito certo. O grande empreendedor, ele tem acesso a consultorias caras, cursos e mentorias. Mas e o pequeno? Você precisa de um passo a passo e entender os pilares de vendas de alto valor. Depois de anos vivendo o dia a dia da marcenaria, testando, errando e acertando, hoje eu tenho experiência necessária para dividir com você, dono de marcenaria, o que realmente funciona dentro de uma marcenaria. Tudo que eu ensino vem da prática, né? E foi aplicado na minha própria empresa para atrair melhores clientes e vender mais sem improviso. E agora que você já entendeu que vendas é uma habilidade que qualquer um pode aprender, eu quero te mostrar os grandes erros que estão impedindo você de colocar mais dinheiro no seu bolso. A maioria nem percebe que está cometendo esses erros. Então vamos lá. Anota aí, que esse é o tipo de conhecimento que ninguém te ensina. Então vamos começar. Pega um papel aí, se você não tiver, pega um papel e uma caneta, para você não perder nada, tá? O primeiro erro é focar só na produção e esquecer da estratégia de vendas. Esse é, gente, disparado, o erro mais comum que eu encontro entre os donos de marcenaria. Trabalha muito, sem estratégia, sem direcionamento. E sabe o que é que acontece? Você vira refém do dia a dia, sempre apagando incêndio, correndo atrás da entrega, resolvendo pepino, é peça na casa do cliente, é retrabalho, sabe? Mas não importa o quanto você trabalha, sempre tem aquela insegurança se vai ter dinheiro para pagar as contas. Deixa eu te dar um exemplo. Imagina que a sua marcenaria é como um barco, ok? Se você só fica remando, cara, remando, mas não levanta a cabeça para olhar para a direção, você não sabe para onde está indo. O mesmo acontece com quem só foca na produção. Trabalha o mês inteiro e aí sempre falta dinheiro. Me diz aí, quem aqui tem uma marcenaria que está com um projeto em andamento, mas está dependendo da finalização desse projeto para entrar dinheiro no caixa e sair do suporte? Essa é a realidade de muita marcenaria. O grande problema é que, sem um plano de vendas, você trabalha sem direção. Você não sabe quantos clientes precisa atender, quanto precisa faturar e que ações precisa tomar para garantir futuras entradas de dinheiro na marcenaria. Sem direção, suas vendas flutuam. Tem mês que vende bem e tem mês que os clientes somem. E aí bate o desespero, porque as contas elas não param de chegar. E nesse sufoco, para ter vendas a qualquer custo, muita gente começa o quê? Baixa preço, dá desconto, aceita qualquer cliente e qualquer negociação. Donos de marcenaria que crescem de verdade fazem diferente, tá? Eles têm o quê? Clareza das vendas, sabem de onde vêm os clientes e o que precisa fazer para garantir venda constante. Quando você começa a pensar como empreendedor, para de ser refém do acaso. Isso é uma mudança de mentalidade. Quem conhece as estratégias de vendas, né, não pensa só no mês atual. Ele pensa nos meses que vão vir ainda, nos meses futuros. E trabalhar com venda futura, gente, é questão de sobrevivência no nosso mercado. Pensa comigo. O cliente chega até você solicitando um orçamento. Depois de uma semana, você envia um orçamento para o cliente. E aí ele pega o orçamento lá, o cliente vai comparar com o da concorrência, com o de outra marcenaria. Ele vai pensar, vai discutir com a mulher, com os filhos, né? Só para depois tomar uma decisão. E aí já se foi um mês inteiro, meu amigo. Comprar móvel não é como comprar uma blusa, não é como ir na padaria. Quando você vai comprar uma roupa, você entra na loja, experimenta, gosta, paga e vai embora. E leva o produto. Na compra do móvel, da marcenaria, o tempo de tomada de decisão do cliente é muito maior. E esse tempo pode levar mais de um mês. O que isso significa para as vendas da sua marcenaria? Os clientes que você capta hoje vão garantir o dinheiro entrando na marcenaria no próximo mês ou daqui a 2 meses. Se você está com dificuldade de pagar as contas esse mês, é porque você não trabalhou as vendas no mês passado, tá? Por isso, você precisa trabalhar a sua captação de clientes com controle das vendas para ter previsibilidade no caixa. E isso é o que separa a marcenaria que vive do sufoco daquela que planeja futuro. Planejar as vendas com antecipação é o primeiro passo para você sair
do ciclo de incertezas. Agora que você entendeu a importância de planejar suas vendas, vamos para o nosso segundo erro, que é confiar só no boca a boca. Muita gente acredita que só de entregar um serviço bacana, os clientes vão te indicar e as vendas vão acontecer naturalmente. Mas na prática, viver só de indicação é ficar muitas vezes refém da sorte. Tem mês que as indicações aparecem, mas tem mês que você se desespera para fechar a venda. E aí você pode estar pensando, Lídio, mas isso não acontece comigo. Eu vivo só do boca a boca e não dou conta de atender os clientes. Imagina se eu começar a captar. Eu escuto isso, gente, o tempo todo, tá? Muita gente manda mensagem aqui, colega. Que ótimo que a sua marcenaria está cheia de pedido, né? Prazo grande para entrega, mas o que realmente importa saber é, tem dinheiro sobrando no caixa? O caixa está cheio? Esses clientes, eles pagam as suas contas? Se você está com a marcenaria cheia, mas está com dificuldade de pagar suas contas, cara, alguma coisa está errada na sua marcenaria. E olha, não basta estar somente com a marcenaria cheia de serviço, é preciso ter dinheiro no bolso. Tem marcenaria cheia aí, gente, de projeto, trabalhando de domingo a domingo, mas o dono continua no sufoco, porque só atrai cliente que pede desconto e não valoriza o trabalho do marceneiro. Marcenaria cheia de cliente chorão, que só quer preço baixo, não paga conta. Quando você depende só de boca a boca, você perde totalmente o controle sobre o tipo de cliente que chega até a porta da sua marcenaria. E, infelizmente, nem todo cliente valoriza o seu trabalho, ou paga bem, ou aceita suas condições de pagamento. Quando você depende apenas de indicação, coloca seus próprios clientes para escolher qual vai ser o próximo projeto da sua marcenaria. E, geralmente, quem é indicado é do mesmo perfil de quem indicou. Se você trabalha com clientes de alto padrão, ótimo. Se esse não é o seu caso, você vai ter que contar com a sorte. Ou seja, se você atende muita gente que só quer preço baixo, né, desconto e fica naquela choradeira, adivinha quem eles vão te indicar? O mesmo tipo de cliente. Aí você entra numa roda que não muda de direção. Cliente fraco indica mais cliente fraco e você continua trabalhando muito, ganhando pouco e sente que o seu trabalho não é valorizado, você não cresce, sua vida pessoal, sua marcenaria não prospera. Tem mês que você paga suas contas tranquilo e mês que você passa sufoco. E eu aposto que a maioria dos meses é só sufoco. Para mudar o perfil de cliente, né, você precisa mudar também a forma de atrair esses clientes para sua marcenaria. Não dá só para você depender do boca a boca. É preciso fazer uma captação ativa, ir atrás de cliente melhor. Clientes que valorizam o projeto, que valorizam qualidade, que valorizam a solução e não só preço. Viver só de indicação é como pescar esperando o peixe pular dentro do barco. Não é você que escolhe o peixe, é o peixe que escolhe você. Às vezes aparece peixe grande, às vezes aparece peixe pequeno e às vezes não aparece nenhum peixe. Você tem que saber onde estão os peixes grandes para você jogar a rede no lugar certo. Se você quer realmente vender mais e garantir dinheiro todo mês na marcenaria, precisa aprender a atrair melhores clientes. Você precisa entender que o boca a boca é apenas um canal de vendas e não o único, e nem o principal. Existem outros caminhos para você captar cliente. A virada de chave da minha marcenaria aqui aconteceu quando eu passei a aplicar todo o conhecimento comercial que eu adquiri ao longo dos anos trabalhando em grandes empresas. E o fechamento de parcerias estratégicas foi uma das responsáveis por essa mudança. Quando você tem bons parceiros, você fecha bons projetos e melhora o perfil do seu cliente. Lídio, você está falando de arquiteto? Não gosto de trabalhar com eles, exigem comissão e no final das contas não sobra nada para mim. O trabalho, gente, com parcerias, principalmente com arquiteto, é, sem dúvida, a melhor maneira de atrair projetos maiores e melhores para a sua marcenaria. Mas você precisa saber jogar o jogo do mercado. O arquiteto, normalmente, ele exige lá uma famosa RT, que é a comissão da indicação. Não é que você vai pagar a RT, é seu cliente. Você tem que incluir esse custo no orçamento do projeto. Se você for pagar a comissão do arquiteto do seu bolso, aí realmente não vai valer a pena. Lídio, mas isso encarece o orçamento. Sim, mas deixa eu te explicar. O arquiteto normalmente trabalha com mais de uma parceria. Quando ele solicita orçamento às marcenarias parceiras, ele está solicitando esse orçamento para você
e para um monte de marcenaria. E assim o arquiteto ele vai encaminhar para o cliente mais de uma opção de orçamento. Porém, todas as marcenarias já estão prevendo o custo da RT lá no orçamento. Ou seja, você está competindo de igual para igual. E vale lembrar que o cliente que procura um arquiteto, gente, vamos lá, não é o cliente que toma a decisão levando em consideração somente preço. Ou seja, não vai ser o custo da RT que vai fazer esse cliente comprar ou não de você. Ah, Lídio, mas eu não gosto de trabalhar com arquiteto, eles têm projetos malucos, só dá dor de cabeça. Sim, cara, trabalhar com arquiteto vai exigir mais de você, mas isso não é problema. Você pode fazer parcerias com outros profissionais. O arquiteto é apenas uma das opções de parceria. Você pode fazer parceria com corretor de imóvel, pequenas construtoras, profissionais da construção civil, vidraçarias. Eu quero que você entenda que marcenaria não pode ficar refém só do boca a boca. E para a segurança da sua empresa, você precisa desenvolver a habilidade de captar clientes de várias formas. Não existe a melhor ou a pior forma de captar cliente. O que existe é você entender a atual situação da sua marcenaria e qual a estratégia de captação você precisa desenvolver nesse momento. Eu vou te dar outro exemplo. Se você está começando, é normal não ter muitos clientes. Consequentemente, você recebe poucas indicações de boca a boca. E provavelmente você não possui parcerias. Nesse caso, é natural que você precise investir mais nas redes sociais para acelerar a sua visibilidade. Ou seja, dependendo do momento em que a sua marcenaria se encontra, uns canais de captação vão ser mais eficientes do que outros. Mas é necessário trabalhar todos em conjunto para que eles se complementem. O boca a boca cresce conforme você vai entregando bons projetos. As parcerias se fortalecem conforme sua marcenaria se posiciona no mercado. As redes sociais, usadas da forma certa, elas aceleram o seu alcance, reforçam a sua marca e trazem novas oportunidades de vendas. Você se torna mais conhecido. E assim, cara, o processo de vendas ele vai amadurecendo juntamente com o crescimento da sua empresa. E mais, quando você trabalha diferentes canais de venda, você garante um fluxo mais constante de clientes na sua marcenaria. E com o tempo, você deixa de depender da sorte, do peixe pular lá no seu barco. Seleciona seus clientes e garante o quê? Previsibilidade de caixa, garante que tem dinheiro entrando todo mês. Agora que você entendeu, que existem diferentes formas de você trazer clientes para sua marcenaria, vamos falar do último erro que trava as vendas das marcenarias, que é não saber vender valor. Não adianta, gente, trazer mais gente interessada se na hora da conversa você não convence. Você precisa entender o seguinte: você não vende preço, você vende valor. Valor é o conforto, a organização, o visual bonito da casa, o ambiente planejado, o orgulho de ver tudo do jeito que a cliente sonhou. Preço é só o número. Quando você aprende a mostrar valor do seu trabalho, o cliente para de olhar apenas para quanto custa e começa a olhar para o benefício do projeto. Ah, Lídio, mas meu cliente não vê nada disso, ele só se importa com preço. Se isso fosse verdade, toda marcenaria estaria o quê? Vivendo só de desconto, brigando por preço e trabalhando sempre no sufoco. Mas essa não é a realidade de quem aprendeu a vender valor. Tem marcenaria aí fechando contrato com clientes que pagam bem e não fica chorando preço. E nem sempre as marcenarias que atraem esses bons clientes são tecnicamente as melhores que tem aí na sua cidade, ou tecnicamente melhores do que você. Mas elas fazem o que muitos ainda não sabem fazer. Elas sabem o quê? Se posicionar e vender valor. A questão não é o cliente só quer preço. A questão é qual tipo de cliente você está atraindo para dentro da sua marcenaria. Quando eu comecei, não tinha clientela. Não tinha experiência, E nessa época eu brigava o quê? Por preço. Eu era desconhecido. Era a única coisa que eu tinha para oferecer de diferencial para o meu cliente. Era vender um móvel barato. É normal, quando você está começando, brigar por preço. Mas não é normal você estar há um tempo nesse mercado e ainda viver cobrindo o preço da concorrência. Brigando por projeto com marcenaria que ainda está começando. E por isso elas conseguem oferecer um preço mais baixo. Aí eu escuto, mas o mercado está prostituído, não dá para concorrer desse jeito. O pessoal está oferecendo um serviço com um preço impossível de trabalhar, não paga nem os meus custos.
O problema não é existir um mercado prostituído. O problema é você, com um bom produto e experiência, ficar concorrendo com essas marcenarias que só focam em preço. Você precisa aprender a mostrar valor no seu trabalho. Já aconteceu com você? O cliente chega, pede orçamento e te compara com a concorrência. Como se todos os móveis fossem iguais. E aí começa. Você cobra o preço da outra marcenaria, você fecha tudo por 10 mil e você acaba cedendo, baixando o preço, só para não perder a venda. Eu até entendo que muitas vezes, né, tem dono de marcenaria que faz isso porque as contas não param de chegar, né, e você precisa de dinheiro entrando. Mas isso só acontece porque você não sabe planejar suas vendas. Você não sabe trabalhar com previsibilidade. Então, não vende, entra no modo desespero e aceita qualquer negócio. Quando faz isso, você vira só mais um no mercado. Você não tem valor. Você já parou para pensar que grande parte desse problema é porque ninguém te ensinou a mostrar o verdadeiro valor do que você faz? Vamos fazer um exercício aqui. Imagina você indo fazer uma visita. Você chega na casa do cliente, na correria, com uma roupa qualquer, sujo de pó, de madeira, de MDF lá da marcenaria. O que você acha que o cliente está vendo? Qual imagem você está passando para ele como profissional? Para ele, cara, fica aquela impressão que é só mais um marceneiro. É só o José ali da marcenaria. Agora imagina o contrário. Você chega na casa do cliente, bem apresentado. Não tem que ser bonito não, gente. Tem que estar bem apresentado. O carro está limpo. O carro tem identificação da sua marcenaria, né? Você fala com segurança, você ouve, né, ali o que o cliente quer, você dá sugestões. O cliente, na primeira impressão, já te vê como profissional. Ele percebe que não está lidando com qualquer marcenaria. O cliente percebe o capricho e o cuidado que você está tendo com os detalhes. Dono de marcenaria precisa entender, não é só fazer um bom produto, é mostrar que você é diferente, desde o primeiro contato até a entrega. Não adianta só ser bom. Você precisa mostrar também que você é bom. E como que você faz isso? A primeira coisa, gente, é entender como funciona o poder da decisão do cliente. Muita gente acha que o cliente compra só depois de fazer conta, comparar preço e pensar com calma. Mas na prática, não é bem assim que funciona. A decisão de compra acontece primeiro na emoção. Depois o cérebro, né, usa a razão para justificar a decisão. E isso não sou eu que estou dizendo. O neurologista Antônio Damasio estudou pacientes que tinham lesão na área do cérebro responsável pelas emoções. Esses pacientes, eles tinham dificuldade de sentir alegria, raiva, tristeza, medo, nojo e até surpresa. Mas eles conseguiam pensar, fazer contas e analisar tudo como uma pessoa normal. Apesar de raciocinar normalmente, o que surpreendeu o pesquisador foi que essas pessoas se tornaram indecisas com dificuldade de tomar decisões. Então, ele descobriu o quê? Que o nosso cérebro racional necessita de emoções para decidir. Ou seja, sem emoção, a decisão não acontece. E a razão? A razão entra depois para justificar a escolha. E o que isso significa aí na sua marcenaria? Se na venda você fala só de preço, medida e material, né? Você está falando apenas com a razão. Mas o cliente, ele decide pela emoção. Pensa assim, vender marcenaria é como vender uma casa. Não é só tijolo e tinta. É conforto, segurança, beleza, qualidade de vida. Com móveis é igual. Você não vende madeira, não vende MDF não, cara. Não vende parafuso, dobradiça. Você vende o quê? Solução, organização, comprometimento, profissionalismo, um sonho. Profissionalismo não é só entregar um móvel bonito. Lembre-se, muitas vezes o cliente não entende nada de madeira, mas ele sabe reconhecer quando está diante de um profissional. Quem aprende a falar com a emoção do cliente vende mais. Quer outro exemplo de como as marcenarias erram na hora de transmitir valor? Imagina você receber 2 orçamentos. O primeiro é esse, sem muitos detalhes, e a única informação relevante é o preço, ok? Agora imagina receber esse orçamento. Imagens atraentes, informações da marcenaria, detalhamento do projeto, detalhes do que está incluso no orçamento e o que não está incluso, formas de pagamento e prazo de entrega. Qual dos orçamentos te encheu nos olhos, né? Possivelmente o segundo, né? Por quê? Porque esse orçamento não fala apenas com razão, não mostra apenas preço, ele trabalha outros sentidos, as imagens, a beleza, o desejo e até o status. Mas eu sei que tem gente pensando, mas para que investir em um orçamento? O cliente nem lê. Ele só quer saber do preço.
E isso é um erro enorme, pessoal. Não é só sobre o cliente ler ou não o que está escrito. É sobre a imagem de capricho e organização que você transmite. Quando você manda um orçamento bem feito, com logomarca, explicando como a sua marcenaria trabalha, né, mostrando detalhes, você passa confiança, mesmo que o cliente não leia tudo. Ele vê seu diferencial só na apresentação. Quando você investe na apresentação, você mostra quem você é, como trabalha e o que você entrega. Já aconteceu, inclusive, comigo aqui várias vezes, do cliente decidir e fechar conosco um projeto, um serviço, mesmo, né, nós aqui não sendo o menor preço. Eu, inclusive, já aviso o meu cliente na primeira visita que eu não sou o mais barato, tá? Mas eu entrego tudo o que eu prometo e garanto a qualidade do meu serviço. E eu também reforço, não existe bom e barato. Isso não existe. Quando você se comunica desse jeito, com clareza, postura, você já demonstra transparência e confiança naquilo que você faz. E o cliente sente isso. Ele percebe que está lidando com um profissional. Agora, imagine trabalhar todos os dias com tranquilidade, podendo escolher seus clientes com planejamento, fechando vendas constantes e, melhor, com dinheiro no caixa, sem passar sufoco. Isso não é apenas um sonho, pessoal. Isso é possível. Até aqui eu te mostrei tudo que era possível mostrar em uma aula. O nosso tempo aqui é limitado. E eu sei que nesse momento você já está querendo saber mais, né? Se aprofundar e aplicar isso aí no seu dia a dia, na sua marcenaria. Com a ajuda de alguém que possa pegar na sua mão e fazer todo esse passo a passo com você. É por isso que eu criei um curso Venda Mais na sua marcenaria. E o que é o Venda Mais? É a certeza de atrair os melhores clientes e vender mais na sua marcenaria. Porque, como eu mostrei aqui, você só precisa de direcionamento. Então, deixa eu te falar sobre a turma que vai ser aberta hoje, tá? Venda Mais na sua marcenaria é um curso 100% online. Você pode fazer de onde quiser, a qualquer hora, tá? Basta você ter acesso à internet. E se você está me assistindo aqui agora, então terá todas as condições e não terá nenhuma dificuldade para acessar o curso. Eu vou te ensinar tudo que você precisa para atrair bons clientes e vender mais todo mês na sua marcenaria, desde o posicionamento da sua marcenaria nas redes sociais, como fazer parcerias, atendimento ao cliente, como enviar um orçamento, como planejar as vendas futuras, enfim, tudo que você precisa para garantir dinheiro entrando no seu caixa todo mês. Tudo é mostrado como realmente aplico no dia a dia da minha marcenaria. Isso é para que você aprenda de forma prática, entendendo o que fazer, como agir em cada situação aí na sua marcenaria. Você terá 12 meses de acesso às aulas. Isso mesmo, um ano para você, né, ter acesso e ver e rever as aulas quando você quiser. Os alunos contam também com a ajuda da minha equipe, que tira suas dúvidas por e-mail e WhatsApp. E assim, todas as orientações e dicas chegam diretamente no seu celular e você pode contar com acompanhamento constante da minha equipe. O que você vai ganhar quando fizer parte dessa turma que está abrindo agora? No primeiro módulo, você já começa a trabalhar as estruturas que mudam o jogo de vendas da sua marcenaria. Esse módulo é para te tirar do escuro, tá? Aqui você vai ter clareza que muitas marcenarias não têm. Você finalmente vai acompanhar cada orçamento, do primeiro contato até o fechamento. Quantos orçamentos você faz por mês? Quantos realmente você consegue transformar em venda? Onde você está perdendo oportunidades? Além disso, eu disponibilizo modelos prontos, editáveis, de proposta de orçamento e contrato de serviço. Os mesmos modelos, os mesmos arquivos que eu utilizo aqui na minha marcenaria. É um contrato jurídico bacana, bem completo, que vai te dar segurança e profissionalismo. Com esses modelos em mãos, você vai poder alterar, colocar sua logomarca e fazer os ajustes que você achar necessário. Aplicando essa estrutura, cara, sua marcenaria começa a vender valor, transmite uma imagem muito mais profissional, aumentando a confiança do cliente, facilitando o fechamento das vendas. Agora que você sabe quantos orçamentos você faz e quantos você fecha, você vai aprender agora a trabalhar as vendas futuras. O objetivo aqui é tirar você do sufoco, da incerteza e finalmente ter o quê? Previsibilidade no seu caixa. No módulo Direcionamento de Vendas, você aprende a levantar. Quanto sua marcenaria precisa vender nos próximos meses? Quantos orçamentos precisa fazer para que você tenha dinheiro no seu caixa? Qual é o caminho para atingir esse resultado? Aqui você começa a ver, além dos seus concorrentes, você começa a agir com estratégia. Você sai do vamos ver no final do mês e passa a tomar decisão para que as vendas realmente aconteçam sem ficar esperando.
O resultado é mais previsibilidade de caixa e dinheiro no bolso. Você se afasta daquela montanha russa, cara, de venda. Sobe e desce, um mês entra dinheiro e no outro passa sufoco. E o aprendizado continua. No próximo módulo você vai aprender a usar a internet da forma correta a seu favor. Hoje em dia, cara, quem não está presente na internet simplesmente está fora do mercado. No módulo O Poder da Internet, eu vou ensinar a transformar o perfil da sua marcenaria em um showroom online, com postagens que enchem os olhos, né, do cliente, fazendo com que ele enxergue seu valor e comece a confiar no seu trabalho antes mesmo de falar com você. Aqui você aprende como montar um perfil que valoriza seus projetos, como fazer postagem, né, que enche os olhos do cliente, como usar conteúdos certos, né, para atrair o público ideal. E além disso, você recebe posts editáveis já prontos, tá, para você adaptar com as fotos da sua marcenaria, sem perder tempo quebrando cabeça aí, né, com criação de conteúdo. Você também aprende a turbinar seus vídeos, né, fazendo eles chegarem nas pessoas certas. Trabalhando dessa forma, você começa a atrair clientes que valorizam qualidade e profissionalismo e se afasta, né, daqueles clientes que só estão atrás de preço. Com uma melhor apresentação do perfil da sua marcenaria aí nas redes sociais, agora você está pronto para fazer parcerias com bons profissionais. E o próximo módulo é só para isso. No módulo Parcerias Estratégicas, você vai aprender a criar relacionamentos profissionais que realmente funcionam na prática. E não aquelas indicações vazias, né, que nunca viram venda. Você vai aprender onde e como encontrar arquitetos e parceiros certos. Aqui vou disponibilizar textos prontos para você fazer esse contato de forma mais direta e muito profissional. E depois do primeiro contato eu vou te conduzir a agendar uma reunião com o arquiteto, com esses parceiros. E com a reunião agendada, eu vou disponibilizar um passo a passo de como conduzir a conversa com o arquiteto lá. Tudo pensado para gerar confiança e abrir portas para boas parcerias. Nada de improviso ou conversa perdida. Você sai desse módulo sabendo o que falar, quando falar e como se posicionar. Aqui você aprende a desenvolver uma nova forma de atrair clientes com mais poder de compra. Além disso, quando o cliente chega aí indicado por um parceiro da marcenaria, é muito mais fácil o fechamento dessa venda. E aí você vai se distanciando daquela negociação com aquele cliente que só quer preço. Como agora você melhorou a sua captação e a qualidade do seu cliente, é preciso agora caprichar onde? No atendimento. No módulo Atendimento que Impacta, você vai aprender a fazer um atendimento profissional, sem complicação e sem conversa perdida. Aqui, nesse módulo, o objetivo é simples, tá? Fazer o cliente se sentir seguro, entender seu valor e avançar com mais facilidade para o fechamento da venda. Você vai entender como funciona o processo de decisão do cliente e vai aprender a conduzir o atendimento desde o primeiro contato, fazer perguntas importantes ali durante o atendimento e evitar erros comuns que fazem o cliente esfriar ou às vezes sumir. Você vai entender como um bom atendimento filtra melhor os clientes, reduz pedidos de desconto e aumenta a chance de fechamento. Nada de atendimento no improviso. Você passa a ter mais controle da conversa, mais confiança ao falar e mais respeito pelo seu trabalho. Dono de marcenaria que sabe atender o cliente está na frente de muita gente do mercado. Atendimento, gente, é um fator determinante no fechamento das vendas. E se você acha que o curso já está completo, ainda tem mais, tá? Preparamos módulos bônus com conteúdos que fazem toda a diferença no dia a dia de um dono de marcenaria. E além de tudo isso, você vai receber um e-book. O WhatsApp também é ferramenta para marcenaria, tá? Nesses e-books você vai encontrar orientações claras e diretas para transformar o seu WhatsApp em uma vitrine digital atrativa e estratégica para o seu negócio. E tem mais, os bônus não param por aqui. Você também vai receber acesso ao mini curso Mentalidade Empreendedora que Transforma a Marcenaria. É um conteúdo exclusivo que pode ser o divisor de águas na sua trajetória, tá? E sabe o que torna esse conteúdo ainda mais especial? Ele será ministrado por Sheila Basques, consultora com mais de 20 anos de experiência em gestão de pessoas e vendas, especialista em desenvolver líderes e destravar o crescimento em pequenas empresas. Por que esse bônus é tão importante? Porque não adianta melhorar suas vendas se a sua cabeça continuar presa em crenças que te limitam. A mudança, gente, ela começa na mente. Quando você pensa como empresário, você age como empresário e o resultado aparece. E para encerrar essa jornada,
com chave de ouro, teremos ainda um aulão ao vivo, tá? Exclusivo para os alunos, onde eu vou responder dúvidas e ajudar a consolidar tudo que foi aprendido. Será um momento para alinhar os últimos pontos e te preparar para aplicar tudo com confiança. E como parte de uma oferta especial, as 3 primeiras pessoas que garantirem sua vaga terão direito a um bônus imperdível, tá? Uma consultoria online, individual, de 60 minutos comigo. Isso mesmo, você poderá conversar diretamente comigo sobre sua marcenaria, tirar dúvidas, discutir estratégia, falar sobre máquinas, receber orientações personalizadas, tá? Mas atenção, esse bônus é exclusivo para as 3 primeiras pessoas que se inscreverem no curso, tá? Então, assim que as vagas forem abertas, garanta a sua o quanto antes. Essa é a oportunidade de virar a chave da sua marcenaria e de dar um passo firme na direção do sucesso. Você está disposto a pagar o preço do sucesso? Quer que a sua marcenaria venda mais? Quer atrair melhores clientes? Tudo que você aprendeu comigo hoje é somente a ponta do iceberg. Mas o que está debaixo d'água, o que realmente sustenta essa transformação, tem nome: venda mais na sua marcenaria. É um passo a passo, é a receita para você atrair melhores clientes e vender mais. Você não precisa começar sozinho e quebrar a cabeça. Eu já trilhei esse caminho, já passei por esse caminho, estudei muito, coloquei em prática aqui dentro e eu sei o que realmente funciona e o que você precisa. E agora só falta você decidir e dar o primeiro passo junto comigo. Tudo bem se essa não for a sua escolha, mas o tempo está passando, você está deixando passar uma oportunidade que pode ser um divisor de águas na sua vida e também na sua marcenaria. Quando você me conhecer, você vai entender melhor a minha missão, que é fazer com que o seu investimento, seu esforço, seja recompensado com a prosperidade do seu negócio e também da sua família. A escolha de enfrentar esse processo de transformação é completamente sua. Eu estou abrindo hoje uma nova turma. E assim que você se inscrever, os módulos 1, 2 e 3 já estarão disponíveis para você acessar e começar as aulas, tá? E os módulos 4 e 5 serão disponibilizados em fevereiro, tá bom? Essa é a sua chance. Quantas vezes você cobriu um orçamento para tentar fechar o mês com dinheiro no caixa? Quantas vezes você passou aperto por não vender o suficiente? Você sabe quanto precisa vender para manter sua marcenaria aberta? Se você considerar tudo que está incluso, aulas ao vivo comigo, para tirar dúvidas, modelos editáveis de proposta e orçamento e também de contrato, posts prontos para rede social, e-book de como usar o WhatsApp, curso de empreendedorismo e todas as ferramentas que vão economizar o seu tempo e te ajudar a sair do escuro e ter uma visão além dos seus concorrentes, esse programa facilmente eu poderia vender aqui e valer, sei lá, R$ 2.900. Eu vou ser sincero, se fosse vendido por esse valor, ainda assim seria barato. Sabe por quê? Porque só uma venda bem realizada, já paga esse investimento. Imagine o retorno financeiro que você terá captando melhores clientes e com controle sobre suas vendas. Eu quero levar esse conhecimento, gente, ao maior número de pessoas possíveis. Eu quero que mais donos de marcenaria passem a viver com tranquilidade, com dignidade e visão de futuro. O preço é 2.970, mas você não vai precisar investir 2.970, tá bom? Porque eu estou preparando algo muito especial para essa turma. Eu até poderia oferecer o curso aqui por 1.900. Seria um valor justo, considerando todo o conteúdo, todo o suporte, ferramentas práticas que você vai receber. Mas mesmo com esse desconto, eu ainda deixaria muita gente de fora. E se eu fizer isso, eu não vou cumprir o meu objetivo. Por isso, eu preparei algo ainda mais acessível, tá? Algo que cabe no seu bolso e tem potencial para mudar completamente o rumo da sua marcenaria. Eu tenho certeza que vão surgir lindas histórias de sucesso, prosperidade e superação na nova turma que eu vou abrir hoje. Lembrando que todo o conteúdo do curso ficará disponível para você poder ver e rever durante 12 meses. Você poderá ver quantas vezes você quiser dentro desse período. E todas as ferramentas disponíveis do curso são suas. Não há mensalidade, nada disso, tá bom? Você vai baixar as ferramentas no seu computador e vai ter acesso completo a elas, tá bom? Agora, você vai poder dar esse passo. E talvez você esteja se perguntando, nossa, Lídio, mas um curso com conteúdo tão específico, tão completo, quanto isso custa? Quanto vale para você, meu amigo, sair da montanha-russa de incerteza de caixa, sair do sufoco financeiro com venda constante e ainda poder honrar seus compromissos dentro da sua própria casa? Imagina conseguir planejar férias junto com a família, enquanto ao mesmo tempo tem a certeza de que mês que vem você já tem previsão de entrada de caixa. Vale muito, não é? É até difícil você precificar alguma coisa assim.
Se você não começar essa mudança agora, o que pode acontecer com a sua vida? E o que pode acontecer com a sua marcenaria? Como você quer estar daqui a um ano? Existem vários cursos na internet, mas quantos são específicos para uma pequena marcenaria? Não adianta eu trazer aqui planilhas mirabolantes, vários procedimentos de vendas. Eu sei que no dia a dia de uma pequena marcenaria, você não vai ter tempo de aplicar algo tão complexo. Você é o dono de uma pequena marcenaria, tem poucos funcionários, ou às vezes trabalha sozinho na raça, não é mesmo? Você precisa de quê? De algo prático e que realmente funcione. Algo que atenda às suas necessidades, mas que não interfira no seu dia a dia. E eu tenho uma ótima notícia para você. O programa completo da Venda Mais na sua marcenaria, com tudo que você viu até aqui, mais os bônus, a aula ao vivo, as planilhas de acompanhamento de vendas, os modelos de orçamentos e contratos ali editáveis, meu suporte direto, tudo para você atrair melhores clientes e vender mais, vai ser de apenas 12 parcelas de... Vamos fazer o seguinte, tá tão especial o que eu vou fazer para essa turma, que eu quero que você veja com seus próprios olhos, tá bom? Eu vou colocar aqui na tela. Gente, é isso mesmo, você não está enxergando errado. Não precisa coçar o olho, não precisa limpar os óculos. A parcela é de R$ 99,29. Esse é o valor para você parar de brigar por preço, parar de fechar orçamentos no desespero e não ver dinheiro no bolso. R$ 99,29 é o que separa você de uma marcenaria que só sobrevive de uma marcenaria que tem dinheiro no caixa. Você tem duas opções aqui, tá bom? Duas opções. Continuar nesse ciclo que te deixa cansado, endividado e sem resultado, ou investir menos de R$ 3,30 por dia e virar o jogo. Isso mesmo, mais barato que um cafezinho que você toma na padaria. Menos do que você gasta por mês com uma pizza para a família no final de semana ou aquele pedido lá do delivery que você faz. A escolha é sua, ficar no aperto ou começar a prosperar. Daqui a pouco, minha equipe vai disponibilizar o link nos comentários aqui e na descrição do vídeo, tá bom? Vai pegando aí o seu cartão, como é que você quer pagar. Enquanto isso, deixa eu te falar uma coisa. O valor que você vai investir aqui não é nada perto do que você tem a ganhar. E a melhor parte, você pode começar agora. Essa é a chance de virar a chave da sua marcenaria e sair do caos rumo ao lucro. Preço é o que você paga, gente. Valor é o que você leva para a sua vida. Você não está comprando um curso, você está investindo no futuro da sua marcenaria. Vai dizer que é falta de tempo? Tempo não falta para quem tem objetivo. O que falta, às vezes, é prioridade. Vai dizer que é falta de dinheiro? Falta de dinheiro é o que acontece quando você não faz as vendas necessárias na sua marcenaria para cobrir seus custos. Quando você aplica o que eu ensino, o dinheiro aparece. E te digo mais, você vai me agradecer depois, porque eu já ouvi isso de vários alunos, tá bom? Agora, a decisão está nas suas mãos. Vai continuar aí no mesmo lugar ou vai dar o passo que a sua marcenaria está pedindo já faz tempo? Se o seu celular quebrar hoje e não tiver conserto, você dá um jeito, não andar? Você corre atrás, faz um esforço, parcela se precisar. Por quê? Porque é prioridade. Você sabe que precisa dele. Agora me diz, quando é que a sua marcenaria vai ser a sua prioridade de verdade? É ela que põe comida na mesa, é ela que paga as contas, é dela que depende o futuro da sua família. Está na hora de você parar de empurrar com a barriga, está na hora de sair do improviso e transformar a sua marcenaria numa empresa de verdade que põe dinheiro no seu bolso. Se isso não é prioridade, então o que é? Vamos virar esse jogo? Sua marcenaria merece, você merece, e é por isso que eu vou pedir agora para minha equipe soltar o link aqui nos comentários para você entrar na turma do Venda Mais na sua marcenaria e também colocar lá no grupo de WhatsApp. Mas lembrem, é por tempo limitado ou até as vagas serem preenchidas, tá bom? E clicando nesse link você será direcionado para o pagamento lá na página da Hotmart. Eu aconselho você não deixar para depois, pois você pode acabar se distraindo com a rotina aí no dia a dia da marcenaria e perder essa oportunidade. Eu não sei de novo quando ela vai aparecer para você. Eu não posso prorrogar por mais tempo, o prazo de inscrição, porque alguns módulos já estão disponíveis e eu preciso dar atenção aos alunos, que irão tomar essa decisão de seguir esse caminho comigo. E você pode estar pensando, Lídio, mesmo assim eu estou na dúvida, não sei se esse curso é para mim, eu tenho medo disso ser somente mais uma promessa da internet. Eu te entendo, de verdade. Essa dúvida, ela é normal. Quem me acompanha há mais tempo sabe da minha integridade, sabe que eu não faço promessas fora da realidade e eu prometo o possível. E deixa eu te contar uma coisa importante. Essa insegurança, ela vai te acompanhar em várias decisões da sua vida como empresário. Você vai ter medo de contratar funcionários e não conseguir pagar o salário. Você vai pensar 1000 vezes antes de alugar um galpão maior, com medo de não dar conta de pagar o aluguel. Você vai querer investir em maquinário, mas vai ficar com medo
de não conseguir vender o suficiente para pagar as parcelas. O medo faz parte, mas ele não pode te dominar. A diferença entre quem cresce e quem trava não é a ausência de medo, é a coragem de decidir mesmo diante das dúvidas. Coragem é uma das características mais importantes do empreendedor. Se você continuar fazendo as mesmas coisas, simplesmente porque o medo está te travando de fazer algo diferente, você vai continuar tendo os mesmos resultados. E eu sei que se você chegou até aqui, não foi à toa. Alguma coisa aí está te dizendo que a sua marcenaria precisa disso, que ela pode mais. Vamos imaginar que você se inscreveu e teve acesso a todo o conteúdo, mas não gostou das aulas, não gostou de mim, decidiu que esse material não é o ideal para você. Se você não gostar do curso, você poderá tirar proveito da garantia incondicional de 30 dias. Basta você acessar a própria plataforma do Hotmart lá, nos primeiros 30 dias e solicitar o seu dinheiro de volta. A minha equipe vai devolver cada centavo do seu dinheiro que você investiu no programa, cada centavo, sem ressentimento, sem letra miúda, basta você solicitar a devolução dentro desse prazo de 30 dias, que sem questionamento você receberá o seu dinheiro de volta. Mas como eu tenho confiança no produto que eu estou oferecendo, além da garantia incondicional de 30 dias, também vou oferecer uma garantia condicional de 90 mais 90 dias. Funciona assim, você vai ter 90 dias para consumir todo o conteúdo e colocar em prática. Caso você não tenha resultado desse período, você entre em contato com a minha equipe e nós te daremos uma consultoria com o direcionamento do seu processo de implementação. Depois disso, você vai ter mais 90 dias para colocar em prática esse conteúdo. E se mesmo assim você não tiver resultado, além do seu dinheiro de volta, eu vou te dar mais R$500 do meu bolso. Verdade, gente. Se você não tiver resultado, eu vou te dar mais R$500 do meu bolso. E nesse momento, tudo que eu poderia fazer para mostrar o caminho, para atrair melhores clientes para sua marcenaria, para que você possa vender mais, eu já fiz. A decisão de mudar agora está nas suas mãos. Clicando no link, você será direcionado para a Hotmart, uma das maiores plataformas de cursos online do mundo, e lá basta você preencher os seus dados, escolher a forma de pagamento, o número de parcelas e finalizar a compra. Assim que o pagamento for confirmado, você receberá por e-mail seu login e senha para acessar o curso. Agora você tem 3 caminhos possíveis. O primeiro é simplesmente ignorar tudo que você viu e ouviu até aqui. Fingir que essa oportunidade nunca passou pela sua frente, seguir fazendo as coisas como você sempre fez, mesmo que os resultados continuem os mesmos. Tá? Você pode colocar a culpa na concorrência, no custo de material, no cliente, no governo, em quem você quiser. Tá tudo bem se essa for a sua escolha, a vida que segue. O segundo caminho é você tentar sozinho. Ir atrás de vídeos aí na internet, catando um aqui, outro ali, tentando juntar as peças de um quebra-cabeça, mas sem ver a imagem completa. Você pode até chegar lá, mas vai levar muito mais tempo, energia, vai cometer muitos erros no caminho e provavelmente vai perder muito dinheiro nesse processo. E tem um terceiro caminho, o mais inteligente, é vir comigo, usar um método já validado, direto ao ponto, feito exatamente para a realidade de uma pequena marcenaria. Aqui você não vai andar sozinho, eu estarei do seu lado, te orientando, te puxando quando for preciso e comemorando suas conquistas com você. Você vai economizar tempo, dinheiro, esforço e vai cortar anos de tentativas e erros. E o mais importante, você finalmente vai fazer o que precisa ser feito com clareza e direção, ou seja, da forma certa. Essa é uma grande oportunidade, é a sua chance de virar a chave da sua marcenaria. Agora a decisão é sua. Eu estarei te esperando nas aulas, pronto para te ajudar a atrair melhores clientes e vender mais. Vem comigo, abraços e eu te encontro lá.